Ao que tudo indica, o Endrick vai ser emprestado pro Lyon em 2026. Salve família, Fred do Futuro pra falar com vocês. Eu gravei esse vídeo na tarde do dia 23, antes do anúncio do Endrick, e quando eu tava prestes a postar, o Lyon fez o anúncio oficial. Então eu só tô trazendo aqui pra falar que durante todo o vídeo eu vou falar se o Endrick for anunciado, caso ele vá pro Lyon, mas vocês entendam agora nessas partes que ele já foi pro Lyon, e toda análise e tudo que eu falo no vídeo continua igual. A única diferença é que eu fico falando se ele for, mas agora já é oficial, ele já foi. Aviso dado, então, aproveitem o vídeo. Ele que já foi descrito como o próximo grande nome do Brasil, jogador que ia liderar a nova geração da seleção em busca do Hexa, e chegou até a ser comparado também com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, especialmente por ter essa potência explosiva, essa alta precisão de chute de longa distância. O Endrick era um jogador que no seu auge era projetado para jogar com velocidade, dribles curtos, aqueles com a bola presa no pé, e um chute letal de alta potência, com a força que ele tem para realizar os chutes. Só que no momento que eu gravo esse vídeo, ele só jogou 99 minutos em 3 partidas, o que dá ali por volta de 33 minutos por partida. Só que esse número também é uma mentira, porque antes da partida contra o Talavera na Copa do Rei, foram só 22 minutos em 2 jogos, ou seja, 11 minutos em uma partida de La Liga, uma vitória do Real de 4-0 sobre o Valência, e 11 minutos na derrota por 2-1 pro City na Champions League. E eu particularmente acho que isso fica pior quando a gente para pra observar o desempenho ofensivo do Real Madrid na temporada. O Mbappé marcou 30 gols, beleza, tudo bem, ele é a estrela, ele é o jogador principal e que vem correspondendo a isso. Só que quando a gente olha mais de perto, o segundo maior artilheiro do elenco é o Vinícius Júnior, com 6 gols em 30 partidas. Depois dele vem o Rodrigo, com só 2 gols em 24 jogos e também passando por uma sequência de mais de 35 partidas sem marcar nenhum gol, que foi a pior seca já registrada por um atacante do Real Madrid. Além deles, você tem o Franco Mastantuono, que até começou bem a temporada, com confiança ali do Xabi Alonso, só que até agora marcou um único gol pelo Real. Mas ele ainda é novato e também não teve tantas partidas assim pra tentar se provar, apesar de que podia ter feito mais. E o Brahim Dias, atualmente fora do elenco para representar Marrocos na CAN, completa a lista com 1 gol marcado na temporada também. Isso significa que se a gente tirar o Mbappé da equação, todos esses atacantes que eu mencionei somados marcaram 10 gols na temporada. E pro padrão do Real Madrid, isso é meio ridículo. O time do Xabi simplesmente não consegue encontrar uma forma de tornar os seus atacantes mais efetivos. Só que pra mim, fica mais ridículo ainda o fato de que mesmo com todas essas dificuldades no ataque, ele ainda assim não deu nenhuma oportunidade a mais pro Endrick se provar. E por conta disso, ele provavelmente vai ser emprestado pro Lyon na França. Agora, por que o Lyon? E por que o Real Madrid não tá dando tantas oportunidades pra ele? É exatamente isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. Eu já peço desculpas adiantado, porque eu ainda tô sem voz por conta do título da Copa do Brasil do Corinthians, então eu tô fazendo o meu melhor aqui pra conseguir manter o vídeo no padrão e continuar saindo vídeo nesse tema que eu queria muito discutir com vocês. Obrigado pra quem aturar essa voz falha até o final. Atualmente em 5º lugar na Ligue 1, o Lyon é um time que tá sofrendo com a situação de centroavante, porque se você olha pros artilheiros do time, atualmente quem lidera essa estatística é o meia Pavel Suc, e você ainda tem outro meia na lista de artilheiros antes de aparecer o primeiro centroavante, que é o Martin Satriano, que só marcou 2 gols na temporada. Então, com o Endrick no Lyon, a chance dele ganhar minutagem de cara é muito alta. E com isso ele pode provar não só o seu valor como jogador, como alguém que está sendo desperdiçado no Real Madrid, mas também se mostrar pro Ancelotti como um nome viável para essa função na Copa do Mundo de 2026. Sem falar que o técnico do Lyon atualmente é o português Paulo Fonseca, que também fala português, obviamente, e com isso pode ajudar nessa comunicação, nesse entrosamento dele com o time. Além do fato do Lyon estar jogando competições europeias, atualmente ele é o líder da Europa League e aparece como um dos grandes favoritos ao título, que seria ótimo para a imagem do Endrick também conquistar essa taça. Então, dentre as opções, o Lyon realmente aparece como um bom caminho, porque ele pode chegar lá, suprir essa função de centroavante que está em falta no time e ainda tentar liderar eles para um título de Europa League, que colocaria o nome dele bem em alta nessa temporada. Mas isso tudo, para mim, ainda não deixa de ser muito engraçado. O Real Madrid, com tanta dificuldade em marcar na temporada, prefere emprestar o Endrick para outro clube do que tentar dar mais algumas oportunidades para ele antes de tomar essa decisão. Agora, pra gente entender por que tá tendo esse conflito, porque o Real Madrid parece não querer colocar o Endrick em campo, mesmo tendo gastado uma tonelada de dinheiro pra tirar ele do Palmeiras, a gente precisa voltar um pouco na história e entender como que ele chegou lá em primeiro lugar. O Endrick é natural de Brasília, nasceu em 21 de julho de 2006 e apesar de ter atuado em alguns clubes locais ali, como o Brasília Foot Academy, que até tem parceria com o São Paulo, a família dele não tinha tantos contatos para conseguir levar
o Endrick em testes de grandes clubes. E foi aí que o pai dele, o Douglas Souza, começou a publicar os gols do Endrick no YouTube. Usou isso para procurar interessados entre grandes clubes brasileiros. Eventualmente, o Tricolor Paulista convidou ele para morar nos alojamentos do clube. Só que o negócio não se concretizou entre ele e o São Paulo, porque o Douglas tinha pedido para que ele também recebesse uma moradia e um emprego na capital para poder acompanhar o filho. O São Paulo recusou e o contrato, então, nunca foi assinado. O que fez, então, o pai do Endrick voltar a publicar os vídeos na internet, e essas publicações eventualmente chegaram num dos diretores do Palmeiras, João Paulo Sampaio, que se interessou pelo Endrick e entrou em contato com a família. Depois de uma semana de testes lá no Palmeiras, ele impressionou e foi contratado, e ainda atenderam o desejo do pai dele, que era levar ele para São Paulo, e deram um emprego como auxiliar de limpeza dentro do clube. O Endrick, então, começou atuando no Sub-11 do Palmeiras e rapidamente foi subindo de categoria. Ele, inclusive, marcou 161 gols em 188 jogos na base do Palmeiras. Aos 15 anos de idade, ele venceu a Copinha de 2022, onde ele marcou 5 gols em 5 partidas, se tornando também o jogador mais jovem do Palmeiras a marcar um gol na competição. Foi aí, então, que em 21 de julho de 2022, quando ele completou 16 anos, o Endrick assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, com uma validade inicial de 3 anos e uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Depois, em setembro do mesmo ano, ele foi relacionado pela primeira vez pelo Abel Ferreira no banco de reservas da vitória de 1-0 do Palmeiras contra o Santos na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a estreia dele de fato como profissional veio em outubro, na vitória de 4-0 do Palmeiras contra o Coritiba lá no Allianz Parque, também pelo Campeonato Brasileiro, o que também fez ele se tornar o jogador mais jovem a estrear pelo time profissional do Palmeiras. Depois disso, ele marcou seus 2 primeiros gols na vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense, também virando o jogador mais jovem na história do Palmeiras a marcar um gol como profissional, e marcou de novo na goleada por 4-0 contra o Fortaleza no Allianz Parque, que terminou com a celebração do título do Campeonato Brasileiro, que, adivinha só, também fez ele se tornar o jogador mais jovem da história do Palmeiras a ser campeão brasileiro. Só que, além de todos esses títulos de juventude, ele também se tornou o primeiro jogador da história do Palmeiras a vencer um título em todas as categorias sub do Palmeiras e no profissional. Ele é o único jogador da história do clube a ter vencido no sub-11, sub-17, todos os subs até o profissional com um clube. Isso, obviamente, começou a chamar a atenção do futebol europeu, e várias propostas chegaram pro Endrick, pra família dele e, obviamente, pro Palmeiras. Até que, então, em julho de 2024, a proposta vencedora que mais encantou os olhos da família do Endrick foi a proposta do Real Madrid. Eles chegaram num acordo esse que mudaria a vida do Endrick pra sempre, talvez só não da maneira que ele esperasse, com o Real Madrid pagando ao todo 72 milhões de euros pelo Endrick. Só que, diferente do tempo no Palmeiras, lá em Madrid ele não conseguiu nem de perto ter o mesmo brilho. E na primeira temporada o Endrick chegou marcando um gol a cada 86 minutos com a camisa do Real Madrid em campo, o que é uma média de gols por minuto melhor que a do Mbappé na temporada passada, por exemplo. Óbvio que eu não tô querendo dizer que ele é melhor que o Mbappé, não é esse o objetivo da comparação, mas é pra dizer que pra quem tava chegando, ele tava até entregando um resultado positivo. No total ele entrou em campo 37 vezes pelo Real Madrid, muitas delas com pouca minutagem, o que fez ele marcar 7 gols e dar uma assistência. Pro atacante de 18 anos com quase nenhuma continuidade, isso eram bons números. O fato é que o Endrick conseguia mostrar algumas das qualidades que fizeram o Real Madrid se impressionar por ele em primeiro lugar. Ele tinha esse ritmo explosivo, essa capacidade de finalizar de forma fria e arriscar chutes, de tentar finalizar, mesmo que todas as bolas nem sempre entrassem. Mas infelizmente as oportunidades que o Ancelotti deu pra ele se provar dentro de campo foram muito limitadas. A única competição que ele realmente conseguiu ter tempo para se provar foi na Copa do Rei. E com consistência, com tempo de jogo, ele se tornou letal, contribuindo em 4 partidas consecutivas e marcando 5 vezes em 6 jogos na Copa do Rei. Lá ele estava demonstrando grande parte do seu potencial técnico. É só você ver, por exemplo, alguns jogos que ele teve, como, por exemplo, contra o Celta de Vigo nas oitavas de final. Primeiro ele fez um gol de costas para a área adversária, recebendo a bola, girando e disparando um chute muito forte ali na esquerda, simplesmente impossível de ser defendido pelo goleiro. E depois, na mesma partida, no escanteio, a bola caiu de forma estranha ali nas pernas dele, dentro da pequena área, cercado por 2 zagueiros e pelo goleiro. Sem tempo, sem espaço, ele deu um toque de calcanhar e conseguiu marcar o segundo gol. Aquilo ali foi instinto, DNA de atacante. Com a continuidade, tendo tempo de jogo na Copa do Rei, ele foi se mostrando uma peça importante para ajudar o Real Madrid a chegar até a final contra o Barcelona, que foi um jogaço, que terminou com o Barcelona vencendo a partida e o Endrick entrando em campo apenas em 9
minutos. O Ancelotti abandonou a fórmula que tinha funcionado durante todo o torneio e não respeitou o papel que o Endrick tinha conquistado dentro daquela competição. Claro que enfrentar um Barcelona, um El Clássico numa final de Copa do Rei, é muito diferente de você enfrentar outros clubes no resto do mata-mata da competição. Mas ainda assim ele estava bem, ele estava tendo continuidade na Copa do Rei, estava entregando jogo após jogo e merecia uma oportunidade maior dentro da competição, principalmente na final, que ele foi peça importante para o Real Madrid chegar. E agora em 2025-26, com o Real Madrid sem Carlo Ancelotti, que saiu para treinar a seleção brasileira, foi a vez do Xabi Alonso assumir o cargo, um técnico que gosta e costuma trabalhar e empolgar jovens talentos. Ele desenvolveu muito isso na época que estava no Leverkusen, transformou o Florian Wirtz, por exemplo, num craque mundial. E no papel isso parecia perfeito para o Endrick, era um novo técnico que estava chegando exatamente com essa mensagem de quem correr mais, quem pressionar mais, vai jogar. Essa era a promessa, só que a realidade foi bem diferente. As coisas já não começaram muito bem pro Endrick quando uma lesão muscular tirou ele do Mundial de Clubes no meio do ano. Um torneio que o Real Madrid mostrou ter força em algumas partidas e foi importante para rotacionar ali o elenco também, mas acabaram caindo, sendo humilhados pelo PSG. O fato é que o Xabi estava montando um time bem diferente do Ancelotti, ele estava construindo esse time em volta ali do Mbappé, mas principalmente por jogadores que estavam dispostos a se sacrificar pela equipe. E com isso o Real Madrid venceu 13 dos seus primeiros 14 jogos, um dos melhores inícios da história do clube. O futebol não era espetacular, mas era sólido. Durante esse período, jogadores como Mastantuono, Brahim Dias, Rodrigo atuaram regularmente. O Franco, em particular, foi muito crucial pro Xabi por conta da capacidade física que ele tinha, tanto de gerar pressão, de construir lá no ataque, mas também pela intensidade de conseguir voltar e ajudar fisicamente na recomposição defensiva do time. Só que enquanto isso estava rolando, nos bastidores do Real Madrid também estava rolando meio que uma guerra fria de alguns jogadores que estavam insatisfeitos com esse sistema do Alonso. Vini Júnior, Bellingham e Valverde foram os nomes mais comuns que apareceram nessas listas. Muitos desses jogadores não estavam gostando dessa rotatividade, de como o Alonso estava encaixando eles em outras posições, não dando tanta minutagem quanto eles queriam, exatamente porque o Alonso estava buscando uma fórmula diferente do que esses jogadores estavam acostumados nas posições, vamos dizer, de intocáveis dentro do clube. Até que tudo finalmente explodiu no dia do El Clássico. Vinícius desabafou publicamente depois de ser substituído a 20 minutos do final, e essa reação mudou tudo pra pior, e o Real Madrid começou a entrar em declínio. O Xabi talvez tenha um grande problema de que ele quer que os jogadores comprem a sua ideia, se adaptem a ela, ao invés de tentar adaptar as peças que são dadas pra ele. No Leverkusen era mais fácil de fazer isso, porque você não tinha que trabalhar com tanto ego, com tantos jogadores com o ego inflado. No Real Madrid a situação é completamente diferente. Aqui você não tá treinando só um time, você também tem que controlar esses egos inflados dos jogadores que se acham intocáveis. E como um ex-jogador do clube, ele deveria saber muito bem disso. E essa realidade jogou o Endrick pras margens, jogou ele pra escanteio completamente, porque o Xabi estava ocupado tentando administrar esse ego, tentando administrar os seus jogadores estrela, que não estavam satisfeitos com o sistema que ele estava tentando impor no clube, ao mesmo tempo que ele não estava mais podendo dar as chances pros jovens que ele já estava gostando de botar, como o próprio Mastantuono. Então imagina o Endrick, que nem era uma prioridade pra ele. Então, por conta de tudo isso, por conta dessa falta de oportunidades que o Endrick já estava tendo e que não viria a ter também nos próximos jogos, considerando todo esse caos interno que tá rolando no Real Madrid, o Xabi deu um sinal verde para que ele fosse emprestado pro Lyon. E agora falta só o anúncio oficial de ambas as partes. E como eu falei, particularmente eu acho que esse é um bom movimento pro Endrick. Eu acho que ele tá certo em tentar buscar um clube como o Lyon para jogar. A gente tá falando de um time que precisa de um centroavante, que precisa de um jogador exatamente com as características que o Endrick tem a oferecer. Então, para mim, ele tem tudo para brilhar, para ser titular, para construir um nome no futebol atuando na equipe francesa. Sem falar que ele pode ser o líder, ele pode ser a referência em tentar conquistar um título de Europa League que faria diferença não só para a história do Lyon, mas colocar o nome dele em alta em toda a Europa. Ainda mais se ele conseguir se firmar como um protagonista dessa campanha. O fato é que ele chegou no Real Madrid com todo esse hype, com toda essa expectativa e nunca recebeu tempo de campo suficiente para que ele pudesse se provar de fato. E ainda mais agora com todo esse caos acontecendo no Real Madrid, isso não iria acontecer. Ele não iria receber essa oportunidade até a Copa do Mundo. Então, se ele quiser ainda construir um nome como um atacante letal, como esse jogador referência, e principalmente se mostrar como um jogador que pode tentar chegar na Copa do Mundo de 2026, ele precisa ir para um clube em que ele pode ser o protagonista, em que ele pode ser o destaque. E o Lyon, para mim, hoje é a escolha perfeita para ele tentar construir esse nome no futebol europeu. Mas aí tá todo esse caos envolvendo o Endrick.
explicado. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda com o que eu disse, discorda, o que você tem a dizer. Não deixa de escrever aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. De novo, eu quero pedir desculpas pela voz, eu tentei o meu melhor pra vocês não ficarem também sem um vídeo, tem um videozinho ali no pré-natal. E, principalmente, eu quero deixar uma mensagem pra todos vocês que chegaram esse ano aqui no clube, o ano que o canal realmente cresceu e começou a andar com as próprias pernas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês que gostam, todos vocês que mandam comentários elogiando. Eu vejo todos os comentários, eu não consigo responder todos, de pessoas que falam que gostam muito, que adoram esses vídeos, que amam o conteúdo que eu faço, e eu não podia ficar mais feliz em saber que isso que eu tô produzindo é algo que traz felicidade pra alguém, serve pra botar o sorriso no rosto de pelo menos uma pessoa. Pra mim já é o suficiente, e me deixa muito feliz em saber que vocês gostam desse conteúdo que eu trago pra vocês. Então, eu quero desejar do fundo do meu coração um Feliz Natal pra vocês. Ano Novo ainda não vou desejar porque a gente vai ter vídeo até lá, então eu vou poder desejar um Ano Novo pra vocês. Mas do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham um Feliz Natal, que vocês celebrem com quem vocês amam. E mais uma vez, muito obrigado por me permitirem fazer tudo isso que eu tô fazendo pra vocês. Então, muito obrigado pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.